São 5h33, fique com a gente, fique com a Globo nas eleições. E 33 minutos, nós estamos ao vivo com a cobertura das eleições e durante todo o dia nós trouxemos o que de mais importante aconteceu nesse dia de votação, e isso em todo o nosso estado do Ceará. Agora a expectativa é para a apuração, que já começou. Claro que você vai ficar por dentro de tudo agora e também ao longo da nossa programação até a abertura da urna. E agora vamos até Sobral com a Maristela Glaucia, que acompanhou os últimos momentos da votação. Oi, Maristela, boa noite. Oi, Nádia. Boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. Nós estamos nesse momento na Escola Estadual Jarbas Passarinho, que é o maior local de votação de Sobral. Nesse momento, ainda uma grande movimentação por aqui, muitos eleitores ainda aguardando para votar, a formação de filas grandes aqui, o pessoal esperando para votar. E também nesse mesmo colégio foi registrado também muitas pessoas que chegaram aí não conseguiram mais entrar, chegaram, né, já depois do horário de fechamento dos portões. Então, o que a gente observa aqui, né, essa grande movimentação, mesmo já tendo passado mais de meia hora após o fechamento dos portões. Na realidade, aqui não houve confusão, né, brigas, alguma coisa, alguma movimentação desse tipo, mas que as pessoas estão demorando mais do que a média do tempo para poder concluir a votação. Aqui em Sobral, que tem uma população de mais de 200 mil habitantes, né, tem cerca de 138 mil eleitores. A gente está acompanhando essas eleições. Hoje foi registrada algumas confusões aqui em municípios da região norte. Algumas pessoas foram presas, mas o balanço geral dessas eleições, principalmente aqui no município de Sobral, maior cidade da região norte, é que essas eleições foram tranquilas. Então, a gente segue aqui acompanhando essa conclusão dessa votação aqui no Colégio Jarbas Passarinho, que tem 15 sessões. E o interessante é que todas essas 15 sessões foram bastante movimentadas, a formação de grandes filas e as pessoas ainda aguardando aí para concluir a votação. Eu volto com você, Nádia. Tá certo, Maristela. Muito obrigada pelas suas informações. Uma boa tarde para você. E olha, na página do G1, você também acompanha a apuração dos votos por estado e também pode ver, olha, os resultados das eleições em cada município na aba de cima. Vamos subir a aba de cima aqui, tem governador e presidente do estado e aí, governador e presidente, né? E aí, abaixando aqui do outro lado, você tem os candidatos. A atualização agora, até agora, baixa um pouquinho, ali, a atualização das urnas, 0,12% até agora das urnas foram apuradas. Aqui os candidatos, Eumano de Freitas, 43,61%, Capitão Wagner, 37,11%, Roberto Cláudio, 19,06%, Chico Malta, 0,12%, Serley Leal aparece com 0,05%, e Zé Batista 0,04%. Mais embaixo também nós temos aí votos brancos, nulos e abstenção, tá? Você já sabe. Quer acompanhar tudo, só acessar lá o nosso g1.com.br/CE. E a votação ainda está acontecendo, a nossa equipe está acompanhando ao vivo o balanço no Tribunal Regional Eleitoral. Marcela de Lima, boa tarde para você. Diz aí para a gente quais as novidades por aí, Marcela. Oi, Nádia, muito boa tarde a você, boa tarde a todos. Nós estamos aqui no Tribunal Regional Eleitoral e os primeiros resultados das urnas já começaram a ser divulgados. Até agora, Nádia, 7.370 votos válidos, eles já foram contabilizados. Eu vou falar agora para vocês com relação aos candidatos ao governo do estado. O candidato Eumano de Freitas até agora está com 43,88% dos votos. Capitão Wagner, 30
37,26% dos votos, Roberto Cláudio, 18,66% dos votos e Chico Malta, Serlei Leal e Zé Batista contabilizam menos que 1% dos votos. Agora a gente fala com relação aos candidatos ao Senado. Camilo Santana, do PT, ele está com 62,12% dos votos. Camila Cardoso, do Avante, 33,78% dos votos. E Érica Amorim, do PSD, 3,96% dos votos. Como você disse, Nádia, neste momento ainda tem sim eleitores votando. Isso porque já passou do horário de 5 horas da tarde e ainda tinha eleitor na fila. Dá só uma olhada na entrevista que nós fizemos com a coordenadora do TRE. Veja. Porque nós temos 22.796 sessões, urnas eletrônicas em todo o estado. É comum que uma urna que deu problema durante o processo de votação e ali houve um atraso de 2 horas e nós temos sessões com muitos eleitores. Então a gente tem informações de sessões que ainda tem eleitores, mas enquanto isso outros boletins de urnas, outros resultados estão chegando e a gente vai totalizando, né? Isso é comum de acontecer, principalmente quando um pleito é geral e que nós temos 5 candidatos. Nádia, de acordo com o TRE, neste ano, aqui no Ceará, nós tivemos 476 mil eleitores a mais, se comparado com o ano de 2018, que foi quando teve a última eleição geral. A qualquer momento, a gente pode voltar com novas informações, novidades com relação à apuração dos votos aqui direto do Tribunal Regional Eleitoral. Nádia, com você. Combinado, Marcela. Muito obrigado pelas suas informações por enquanto. Até mais. Vamos agora à região do Cariri. Ednardo Alves passou o dia acompanhando, né, Ednardo, a votação em Juazeiro do Norte. Está no segundo maior local de votação da cidade e traz agora as informações para a gente. Oi, Ednardo, boa tarde. Oi, Nádia, boa tarde para você, boa tarde para quem acompanha a gente. Pois é, exatamente, a gente está aqui no segundo maior local de votação de Juazeiro do Norte. Aqui eram esperadas mais de 4.400 pessoas para votar, né? A gente recebeu a informação agora há pouco que tem gente votando ainda, né? O pessoal está lá dentro votando ainda, né? Então, assim, são 5.449 eleitores aqui nesse local. É o segundo maior aqui em Juazeiro do Norte. Juazeiro do Norte, que é o terceiro maior colégio eleitoral do estado. A gente conversou agora há pouco também com um juiz eleitoral aqui, o doutor Renato Veloso, que falou, né, fez um balanço e disse que foi muito tranquilo, né, até além da expectativa. Então, assim, isso é muito bom, né? A gente esperou aqui até os portões fecharem, tinha gente ali correndo, acompanhou esse movimento final, aquela tensão, né? Muita gente veio pela manhã o movimento foi muito maior, mas hoje à tarde também aqui, até agora há pouco, né, o movimento ainda estava intenso, né, só que bem menor do que em relação à parte da manhã. E como a gente falou, tem gente votando ainda. A gente recebeu essa informação agora há pouco, que tem gente ainda aqui dentro votando, né, depois das 5 horas. 5 horas os portões fecharam, mas o pessoal que estava dentro continua, né, esperando. Tem uma sessão ainda que tem uma fila, essa informação a gente recebeu agora, mas no mais, tudo tranquilo, tudo acontecendo da forma como a gente imagina, é a forma ideal, a forma tranquila e de paz. A gente volta contigo aí, Nádia. Ainda bem, né, Ednardo? Tudo na normalidade. Muito obrigada pelas informações por enquanto. E qualquer nova informação, por favor, nos chame. Até mais. E nós acompanhamos a votação dos candidatos ao governo do estado. Vamos ver. O candidato Capitão Wagner, do União Brasil, foi o primeiro a votar. Ele chegou por volta das 9 horas em uma escola no bairro Parquelândia, na capital. O candidato fez um balanço da campanha. A gente fez uma campanha linda, isso é indiscutível e, sem dúvida nenhuma, a perspectiva é de uma vitória no primeiro turno, é de largarmos na frente. Se tiver segundo turno, serão mais 4 semanas de muita dedicação. O candidato Roberto Cláudio, do PDT, votou no fim da manhã. Ele chegou acompanhado de familiares e apoiadores de campanha em uma escola do bairro Aldeota, na capital. Confiante, otimista, agora é uma decisão democrática, né? Já votei e aguardar agora o resultado da eleição. Mas estou muito confiante que essa campanha vai chegar no segundo turno. Já Eumano de Freitas, do PT, votou no começo da tarde em uma escola pública do Icaraí, em Caucaia. O político chegou ao lado da família e apoiadores.
Ele comentou as expectativas positivas para o resultado das eleições. Aguardar com humildade o resultado das urnas. Nosso trabalho sempre foi de defender esse projeto, tão bem realizado pelo governador Camilo, pela governadora Isolda. O candidato Chico Malta, do PCB, também votou no início da manhã no colégio particular no bairro Bela Vista, em Fortaleza. Ele estava acompanhado da neta e de apoiadores e comentou sobre a campanha. Nossa vitória não é a vitória só da quantidade de votos, mas é daquilo que nós conseguimos acumular em toda essa campanha. Serley Leal, da Unidade Popular, também votou pela manhã em um colégio no bairro Maraponga. Esperou cerca de 50 minutos na fila antes da votação. Ele também estava acompanhado de familiares e fez uma avaliação da campanha. Fizemos essa campanha com muita garra, com muita combatividade e esperamos que o povo do Ceará dê um voto de protesto na nossa candidatura e a gente consiga, no próximo período, conquistar ainda mais corações e mentes. O candidato do PSTU, Zé Batista, votou durante a manhã numa escola municipal do bairro Bom Sucesso, em Fortaleza, ao lado da família e de apoiadores. Ele comenta que a candidatura fortaleceu a imagem do partido. A nossa candidatura cumpriu uma tarefa, que foi apresentar uma alternativa socialista, revolucionária, uma proposta, um projeto de ruptura com tudo que aí está. E aqui no nosso estúdio nós temos o Inácio Aguiar, que é editor de política. Oi, Inácio, boa tarde para você. Diz aí para a gente a sua avaliação até aqui. Boa tarde, Nádia. Muito prazer estar aqui com você. Boa tarde para você que nos acompanha. Olha, foi uma votação tranquila. Nós temos, inclusive, poucas informações sobre ocorrências mais sérias, tanto na capital como no interior. O que teve mesmo, pelo menos aparentemente, foi uma grande procura dos eleitores para votar nesse dia 2 de outubro. As sessões eleitorais estiveram lotadas, você que está nos acompanhando deve ter enfrentado alguma dificuldadezinha de voto. Em alguns locais, o eleitor, inclusive, precisou de muita paciência para poder concluir esse processo de voto. Em relação aos candidatos, também nós podemos dizer que a hora do voto foi tranquila. Cada um fez aí a sua avaliação de cenário, você viu aqui na reportagem. Eu diria, Nádia, que essa campanha eleitoral, ela teve um clima quente entre os três principais candidatos, aí eu digo Elmano de Freitas, Capitão Wagner e Roberto Cláudio. Ela foi uma campanha que teve propostas, mas teve também denúncias e troca de ataques aí entre esses candidatos. E nós chegamos no dia da votação com essas três candidaturas principais que eu acabei de falar, mais competitivas, inclusive a gente já está, contando aí os votos dessa eleição, né, Nádia? Já estamos aí contabilizando, né? Mostramos agora há pouco, inclusive, aqui no nosso telão do G1, né? 0,014%. A gente está com menos de 1% ainda das urnas apuradas. Exatamente. Né? A gente continua acompanhando, então, e trazendo todos os detalhes e a cobertura completa aqui na TV Verdes Mares. Muito obrigada, Inácio. Mas daqui a pouquinho ele volta. A gente volta. Vamos falar do Senado daqui a pouco, ok? Vamos lá. Obrigada por enquanto, viu? Já. Vamos agora seguir para a sede da Polícia Federal, para onde são levados aí os casos de crime eleitoral. Quem está por lá? Fernanda Aires. Boa tarde para você, Fernanda. Oi, Nádia, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham nesse momento. Bom, a Polícia Federal do Ceará acabou de apresentar um balanço do trabalho, realizado nesse primeiro turno das eleições 2022 aqui no Ceará. Foram 15 ocorrências atendidas aqui pela Polícia Federal em relação a crimes eleitorais. 2 pessoas foram presas em flagrante pelo crime de compra de voto. Tiveram também 6 termos circunstanciados de ocorrência e 7 pessoas autuadas, além de 8 procedimentos de apuração de crimes em inquérito policial sem prisões. Também tiveram valores apreendidos, mais de R$18 mil, além de outros materiais relacionados à propaganda eleitoral, como, por exemplo, papéis, anotações, também vales combustíveis. Eu vou conversar agora com a delegada Alexandra Reis, que tem mais detalhes em relação a esse trabalho. Foram 190 policiais federais envolvidos nessas ações aqui na capital cearense, Juazeiro do Norte e outras 15 cidades polos, Como funcionou esse trabalho da polícia? Uma boa tarde. Boa tarde a todos. Então, esse trabalho foi feito através de um planejamento junto com os outros órgãos que trabalham também no apoio às eleições, como a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar, juntamente com o TRE. E aí nós colocamos equipes da Polícia Federal em alguns municípios que seriam municípios chaves, para que pudessem dar um melhor atendimento às ocorrências no dia das eleições. Essas equipes já estão deslocadas a esses municípios desde o dia 26 de setembro.
E como você mesmo bem mencionou aqui, tudo ocorreu dentro do planejado, digamos. Exatamente, foram as eleições tranquilas, tudo ocorreu dentro do planejado. Recebemos as ocorrências aqui da região metropolitana, aqui na superintendência, e foi dado andamento pelas equipes que estavam de prontidão. Enviamos também equipes ostensivas para as ruas, para poder fazer algumas fiscalizações. É importante até ressaltar um pouco como funciona o trabalho da Polícia Federal, porque tanto de maneira preventiva, né, também um acompanhamento dos próprios candidatos presidenciáveis. Isso, também fizemos a segurança, né, de candidatos presidenciáveis que fizeram campanhas aqui no estado do Ceará, reforçando, né, a equipe de segurança deles com policiais aqui da nossa própria CR. Pronto. Em relação a esse balanço, né, foram 15 ocorrências aí atendidas, mas tem ainda os procedimentos que ainda vão ser investigados em outro momento, né? Sim, tem procedimentos que foram trazidos à ocorrência aqui e que será passada por uma análise da nossa corregedoria e depois uma investigação prévia para que seja apurada, né, se realmente ocorreu o delito, né, o crime eleitoral. E ainda tem sim, durante o decorrer, né, após as eleições, ainda vão chegando outras denúncias de crimes eleitorais e que a gente vai apurando ao longo do mês, né, e vai dando continuidade a essas investigações. Ok, muito obrigada pelas informações, delegada. Então é isso, viu, Nádia? Como ela bem mencionou, foi uma eleição considerada tranquila, né? Tudo ocorreu dentro do planejado com essas 15 ocorrências aí atendidas aqui pela Polícia Federal do Ceará. Volto com você no estúdio. Ok, Fernanda, muito obrigada pelas informações. Bom, depois do encerramento da votação, a expectativa agora é pela apuração e também pelo resultado, claro. E nossas repórteres estão nos comitês dos 3 candidatos mais bem posicionados na pesquisa. Letícia Lima está acompanhando o candidato Capitão Wagner, do União Brasil. Kilvia Muniz está no comitê do candidato Eumano de Freitas, do PT. E a Brenda Albuquerque no comitê do candidato Roberto Cláudio, do PDT. Nós vamos começar com a Letícia. Boa noite, Letícia. Oi, Nádia, boa noite para você e para todo mundo que nos assiste. A movimentação aqui no comitê do candidato Capitão Wagner do União Brasil, que fica na Avenida Washington Soares, aqui em Fortaleza, está bem tranquila. Os apoiadores começaram a chegar por volta de 5 horas da tarde, continuam chegando e eles vêm aqui para acompanhar a apuração em tempo real em telões que foram colocados ali no centro dessa tenda, como você vê aí nas imagens do nosso cinegrafista Ronaldo Gomes. A gente viu que mais cedo o candidato Capitão Wagner, pela manhã, votou em uma escola no bairro Parquelândia e agora, segundo a assessoria de comunicação do candidato, ele está em casa acompanhando a apuração junto com a família. Mas a previsão, a expectativa é de que ele chegue aqui ao comitê a partir das 7h30 da noite. É a primeira vez que o candidato Capitão Wagner concorre ao cargo de governador do Ceará. Atualmente ele é deputado federal, já foi deputado estadual e vereador de Fortaleza. E em todas essas eleições para o Poder Legislativo, ele recebeu a maior votação. Capitão Wagner nasceu em São Paulo e tem 43 anos. Ele é militar da reserva e entrou para a vida pública em 2010. Em 2016, ele concorreu pela primeira vez à Prefeitura de Fortaleza, mas perdeu no segundo turno para o então candidato na época, Roberto Cláudio, do PDT. Em 2020, ele voltou a concorrer ao cargo de prefeito de Fortaleza, mas também foi derrotado em segundo turno pelo atual prefeito da capital, José Sarto, do PDT. Ele tem como candidato a vice na chapa, atualmente a governador do Ceará, o ex-deputado federal Raimundo Matos, do PL. Agora a gente segue para o comitê do candidato Eumano de Freitas, do PT, onde está a minha amiga Kilvia Muniz. Boa noite, Kilvia. Como é que está a movimentação por aí? Oi, Letícia, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. Olha, a movimentação por aqui ainda é considerada tranquila. O comitê do candidato ao governo do estado Eumano de Freitas está localizado na Avenida Washington Soares, também aqui no bairro Luciano Cavalcante. E aos poucos a militância vai chegando. A gente já está aqui desde mais cedinho, às 5 horas da tarde, e a gente vê as pessoas, né, estão vindo aos poucos e preenchendo aqui os espaços onde também foi montado um palco. Foram colocados 2 telões ao lado desse palco para que os militantes consigam acompanhar voto a voto a apuração que já começou. Também foram montados telões no reduto tradicional do Partido dos Trabalhadores, a Avenida da Universidade. O candidato Eumano de Freitas ainda não está aqui no comitê. De acordo com informações da assessoria, ele também acompanha de casa junto com a família, inclusive acompanhado do candidato ao Senado Federal, Camilo Santana, o resultado da apuração. Todos estão juntos e devem só vir ao comitê
comitê após as urnas estarem aí de fato apuradas e a gente ter um resultado. A estimativa é que eles venham até o palco, conversem com os militantes sobre o resultado e também concedam entrevista à imprensa, né, falando toda a sua perspectiva sobre a decisão aí dos eleitores aqui no estado do Ceará. Agora a gente vai até o comitê onde Brenda Albuquerque acompanha a movimentação do comitê do candidato Roberto Cláudio. Brenda, é com você, boa noite. Oi, Kilvia, boa noite para você e a todos que acompanham a nossa programação. Assim como nos outros 2 comitês, a movimentação aqui no comitê do candidato Roberto Cláudio, do PDT, também segue bastante tranquila. Os apoiadores começaram a chegar por volta das 5 horas da tarde, logo após o fim da votação, mas como vocês podem perceber, há poucas pessoas por aqui. Eles vão chegando aí aos poucos, até o momento, de acordo com informações repassadas pela assessoria de imprensa, não há nenhuma programação prevista para acontecer aqui no comitê, que fica na Avenida Sebastião de Abreu, no bairro Cocó. Diferente dos outros 2 comitês, não há telões aqui para acompanhar aí a apuração das urnas. O pessoal segue aqui conversando, acompanhando aí essa votação, a apuração das urnas pela internet, e a informação que nós recebemos é que o candidato Roberto Cláudio, do PDT, vai acompanhar a apuração das urnas em casa, junto a familiares. Vocês puderam acompanhar mais cedo que ele voltou ali por volta do meio-dia em um colégio particular no bairro Aldeota, aqui em Fortaleza, e logo após votar, o candidato se disse confiante, otimista e com muita fé em relação ao resultado. A expectativa é que o candidato Roberto Cláudio venha até aqui o comitê logo após o fim da apuração, quando tivermos o resultado do primeiro turno. Nádia, volto com você aí no estúdio. Obrigada, Brenda, pelas informações por enquanto. Até mais. E nós acompanhamos também a votação dos 4 candidatos ao Senado Federal pelo Ceará. Carlos Silva, do PSTU, votou em um colégio de Iguatu, na região centro-sul do estado, sua cidade natal. A gente sabe que não é fácil para partido pequeno como os nossos, né? É muito mais difícil competir com os grandes partidos, mas a gente está aí apresentando nossa programação, nosso programa, na verdade, apresentando nossas propostas para a nossa classe, para a classe trabalhadora. E para mim é um orgulho ser iguatuense e disputar o Senado juntamente com os grandes que estão aí. Camilo Santana, candidato pelo PT, votou pela manhã na zona rural de Barbalha, no Cariri, acompanhado dos aliados e também de familiares. Essa eleição é transformar o Ceará em um Ceará 3 vezes mais forte, coisa que eu não tive a oportunidade como governador, ter um presidente ao meu lado que me ajudasse o Ceará. E trabalhamos muito, tá? Agora o Ceará tem a oportunidade de ter o Lula presidente, o Mano governador e o Camilo senador. Essa união de força para trabalhar ainda mais pelo Cariri e pelo Ceará. Camila Cardoso, candidata do Avante, votou em uma universidade no bairro Papicu, em Fortaleza. Venham crescendo nas pesquisas, vejo cada cearense, cada mãe que gritava o Camila com A no final, então eu estou muito feliz. O Ceará teve sim uma outra opção para ir para o Senado, e agora vou esperar só a vontade de Deus e do povo cearense, mas estou feliz sim com a caminhada até aqui. A candidata ao Senado pelo PSD, Érica Amorim, votou em uma escola de Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza. Percorremos, o Ceará, levando a nossa intenção de servir ao povo cearense. A gente está feliz, grata a Deus, porque pôde defender as pautas que a gente já faz a defesa lá no Parlamento cearense, e a nossa intenção de continuar defendendo, se assim Deus nos permitir, e o povo cearense também. Vamos chamar mais uma vez, então, ele aqui ao nosso estúdio, Inácio Aguiar, para fazer agora, dessa vez, o balanço, Inácio, dessa campanha para o Senado Federal. Nádia, a gente está de volta aqui porque, nesse caso aí da votação do Senado, os candidatos, você acompanhou aí na reportagem, também tiveram um dia de votação tranquilo. Nenhum incidente que mereça ser registrado. Agora, na campanha, eu poderia dizer que é um cenário bastante diferente do cenário que a gente viu ao governo do Estado. Se lá a gente tinha 3 candidaturas competitivas, no cenário do Senado, pelo menos as pesquisas IPEC
contratadas pela TV Verdes Mares mostraram que havia um favoritismo, até a última pesquisa que nós publicamos ontem, do candidato Camilo Santana, o candidato do PT ao Senado. Então, ele manteve ali sempre acima de 60% das intenções de votos, e aí se encaminha nesse sentido, inclusive a apuração já dá uma sinalização semelhante ao que as pesquisas diziam, né, Nádia? Agora, já que você está falando da apuração, né, Inácio, vamos aqui para o nosso telão. No G1 você tem a apuração aí por estado, presidente, desse lado aqui tem a atualização das sessões apuradas, já 0,68%. Está avançando, estamos se aproximando, né, de 1% aí das urnas, né, Nádia? Exatamente. É bom dizer, viu, Nádia, que esse percentual, evidentemente, ele vai a 100%, ou seja, a gente está bastante longe ainda da conclusão. Nós estamos bem no comecinho da apuração. Pode seguir, como você Nádia. disse, nem 1% ainda, né? O Mano de Freitas, 47,83%. Capitão Wagner, 34,70%. Roberto Cláudio, aqui com 17,30%. Chico Malta, 0,08%. Serlei Leal, 0,06%. Zé Batista, 0,03%. E aqui na nossa página a gente encontra também brancos, nulos, brancos 2,48%, nulos 4,05% e a abstenção 20%. Em torno de 20%, né? 50%. A gente viu, Nádia, hoje, uma procura muito grande das pessoas pelo voto. Então, a expectativa é que essa abstenção diminua. Historicamente, ela fica aí nessa faixa de 20% do eleitorado, mas a expectativa é que ela diminua quando a gente chegar aos 100%. Se a gente puder voltar um pouquinho ali à disputa ao governo do Estado, Nádia, eu queria só fazer o registro nesse momento, embora nós estejamos ainda no começo da votação, que esse cenário é exatamente o cenário que a pesquisa IPEC, inclusive a de ontem, apontava. A liderança de Elmano de Freitas, Capitão Wagner em segundo lugar, Roberto Cláudio em terceiro. A gente vai acompanhar tudo isso aí, né? E agora nós vamos também ao Senado, né? Sim. Senado, a gente também tem aqui a apuração no nosso telão. Bom, por enquanto a gente não tem, né? Por enquanto a gente fica por aqui então, mas a cobertura da TV Verdes Mares segue, né? Continua aí durante a nossa programação e daqui a pouco a gente volta com mais números da apuração para você, o resultado para governador e para o Senado Federal. A cobertura em tempo real você acompanha no nosso site g1.com.br/ce. Fantástico. Oferecimento